Olá, tudo bem? Você plantou amora em casa, mas não sabe cuidar dessa planta? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é feita a poda da amoreira. Para quem não me conhece, eu sou Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Existem muitos tipos de poda que devemos realizar na amoreira no decorrer do seu ciclo de vida, que é perene. Se você não sabe, uma amoreira pode viver aí por até 100 anos, sendo muito produtiva. Então vale muito a pena cuidarmos dessa planta de maneira adequada para que ela seja produtiva por todo esse período. Mas muitas pessoas têm medo de podar suas frutíferas. Primeiro porque quando a gente corta um galho da planta, ou um caule, ou um tronco, não tem como colar de volta. Uma vez que cortou, já foi, né? E também ficamos com medo da planta morrer. E ela pode morrer sim, tá? Principalmente se você utilizar a mesma tesoura para cortar várias plantas. Por exemplo, você cortou uma planta que estava doente, de repente pegou essa mesma tesoura e foi na outra planta que estava saudável e cortou ela também, com certeza você vai passar a doença para essa outra planta. Então, para evitar isso, esterilize com álcool, borrife um álcool nas suas ferramentas para deixá-las esterilizadas. Uma coisa muito importante que você precisa saber a respeito da poda é que cada tipo de poda tem sim um objetivo específico. Então, por exemplo, quando cortamos todos os galhos de uma frutífera 70 centímetros para baixo, essa planta entende que ela precisa crescer para cima e ela vai crescer. Quando ela chegar com 1,5 m de altura, podemos cortar este caule que está subindo em direção ao céu, porque daí vão surgir novos brotos. Escolhemos 3 ou 4 para fazer a formação da copa dessa planta. Essa é uma poda chamada de poda de formação de copa. A de 70 centímetros para baixo é chamada de poda de levantamento de copa. Mas também existe a poda de manutenção, poda de limpeza ou poda de frutificação. E cada uma delas tem sim um objetivo. Mas precisamos fazer curativos nos cortes feitos na planta, utilizando a pasta bordaleza ou uma tinta látex, para evitar que esses cortes se tornem portas de entrada para diversas doenças, que podem ser bacterianas, virais ou fúngicas. Se você não sabe, a amoreira é uma planta caducifólia ou decídua, que são aquelas plantas que em determinadas épocas do ano perdem todas as suas folhas. A minha já está praticamente sem nenhuma folha, né? Porque ela é uma planta decídua, que perde suas folhas durante metade do outono, até o inverno ela fica sem nenhuma folhinha, porque essa planta entra no estágio de hibernação. E é neste período que devemos realizar a poda para controlar a altura da planta, porque afinal de contas, não dá para ter uma amoreira ao léu, né? Deixar ela se desenvolver como ela se desenvolve na natureza, porque senão essa planta vai ultrapassar facilmente os 5 metros de altura. E aí eu vou precisar de escada, helicóptero para poder colher uma amora. Ah não, né gente? Então podemos realizar essa poda durante o inverno para manter a altura da planta. Eu indico que você mantenha ela como eu tenho aqui em casa. 3 metros de altura já é o suficiente para ela lhe produzir muitas amoras. Eu também indico que você realize a poda na amoreira a partir do 3º dia da lua minguante até o 3º dia da lua nova, porque essa planta ela tem uma seiva leitosa, ela possui muita seiva dentro dela, tá? Então, se você cortá-la numa lua crescente ou numa lua cheia, vai ficar emitindo muita seiva nos cortes. Isso não é legal, porque pode atrair as pragas ou até mesmo as doenças, porque vai ficar difícil de você fazer o curativo nessa planta. Então, para evitar isso, pode a sua amoreira a partir do 3º dia da lua minguante até o 3º dia da lua nova. Ela vai emitir menos galhos e vai frutificar muito mais. Bom, agora que vocês já sabem algumas informações a respeito da poda da amoreira, eu vou mostrar para vocês como é feita a poda desta amoreira que está cultivada diretamente no solo, e depois eu vou mostrar como é feita a poda de uma amoreira que está cultivada em um vaso. Antes de sair cortando a sua frutífera, eu indico que você observe bem a sua planta, analise como ela está e decida antes de podar, antes de cortar a sua amoreira,
quais serão os galhos que você vai retirar. Em uma poda, nunca começamos pela parte superior da planta. Muito pelo contrário, começamos pela parte inferior da planta. E só para você ter uma ideia, eu preciso retirar todos esses galhos que estão aqui, nesta parte de baixo. Esses galhos são popularmente conhecidos como galhos ladrões. Eu não posso deixá-los aqui porque eles estão roubando a energia da planta e prejudicando a frutificação abundante da amoreira. Então, com uma tesoura de poda esterilizada, basta cortar cada um desses galhinhos que surgiram nesta parte inferior. Na hora de cortar esses galhos, preste atenção e corte bem rente ao caule para evitar que fiquem pedaços de galhos, porque eles podem apodrecer. Esse tipo de poda é conhecida como poda abaixal ou poda de levantamento de copa. E só para vocês terem uma ideia, olha só como já ficou limpa essa parte de baixo da minha amoreira. E agora eu vou retirar esse galho que está aqui atrás. Este galho também é um galho ladrão e já está podre nesta parte superior, então eu preciso retirá-lo daqui. Bom, primeiro eu vou fazer um corte com o serrote aqui embaixo e depois eu venho com o serrote aqui em cima para não lascar esta parte do caule. A amoreira não gosta quando cortamos os galhos grossos dela, mas infelizmente por conta da podridão desse galho eu preciso podá-lo, porque senão essa podridão vai descer até chegar no caule central e isso não é legal, porque pode sim matar a amoreira. Então quando você for podar o seu pé de amora, retire o galho inteiro e não deixe pedaços de galhos para evitar essa podridão. Caso você não tenha feito um corte como esse, bem rente ao caule da planta, e sobrou um pedaço dele, como por exemplo esse daqui, eu indico que você também retire esse pedaço bem rente ao caule para evitar que essa podridão da ponta do toco venha apodrecer o caule inteiro da planta. Perceba como a amoreira já ficou muito melhor sem o galho que estava aqui atrás. E para finalizar esta parte de baixo, eu preciso retirar este outro galho que nasceu aqui e está atrapalhando o bom desenvolvimento das plantas que estão ali no canto. Agora no outono e no inverno as folhas caem, mas com a chegada da primavera essa planta volta a ficar muito folhosa e acaba fazendo muita sombra para as demais plantas. Então, para evitar a falta de luminosidade, eu preciso retirar este galho daqui. Primeiro, eu vou cortar a parte de baixo deste galho para depois serrar a parte de cima. Quando fazemos um corte perfeito, machucamos menos a planta e a cicatrização deste corte será muito mais rápida, evitando que a planta seja contaminada por alguma doença. Esse galho saudável que foi retirado da planta, eu não jogo ele no lixo e aproveito ele para fazer novas mudas de amora através de um processo conhecido como estaquia. Pronto, feita a poda da parte de baixo da amoreira, agora sim eu posso podar a parte superior desta planta. E eu vou retirar todos os galhos que estão subindo em direção ao céu, como por exemplo esse daqui. Infelizmente eu não posso cortar apenas a ponteira deste galho, porque com certeza ele vai apodrecer, como vocês estão vendo. Eu preciso cortar este galho exatamente na junção com o outro galho. E assim eu vou fazer com todos os galhos que estão indo em direção ao céu. Por quê? Porque desta maneira eu controlo a altura desta planta. Após a retirada de todos os galhos que subiam em direção ao céu, a amoreira vai ficar assim, com um formato de taça, o que é ideal para o cultivo de amora. Em seguida, eu também vou retirar esses 3 galhos que estão aqui, justamente para aumentar a circulação de ar que vai impedir a proliferação de pragas ou doenças nessa planta. E para finalizar essa poda, eu vou cortar um pouco o comprimento desses galhos, porque se eu deixá-los aqui com este comprimento, com certeza eles vão continuar crescendo e quando vier a frutificação, vão encostar no chão, apodrecendo as amoras rapidamente. Então, para evitar que isso aconteça, eu preciso diminuir o comprimento deste galho, cortando ele exatamente aqui. Eu vou fazer isso em todos os galhos que estão compridos e podem encostar no chão. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado. Pronto!
Agora sim, a amoreira está bem manejada para ser muito produtiva durante a primavera e no verão. A frutificação aqui no Brasil ocorre entre os meses de setembro a fevereiro e as amoras podem ser colhidas quando ficam com uma coloração mais escura. Se você colher a amora ainda vermelha, infelizmente este fruto estará muito azedo e a amora não vai amadurecer após a colheita, porque ela é uma fruta não climatérica. Agora eu vou mostrar para vocês como é feita a poda da amoreira que está cultivada em um vaso. Quando cultivamos uma amoreira no vaso, essa planta pode ficar com um porte menor, como vocês estão vendo. E para ela ficar pequena, 4 anos atrás, eu podei este caule central da amoreira que subia em direção ao céu, bem aqui. Após essa poda surgiram alguns brotos e eu selecionei apenas 2 para fazer a formação da copa dessa planta. Se você não fizer essa poda para controlar o crescimento da amoreira, com certeza essa planta vai crescer muito, podendo atingir 3 metros de altura facilmente. Então, se você não quer que essa planta cresça muito, basta cortar o caule central na altura desejada. Também é muito importante que essa frutífera tenha um formato de taça, para que ela seja muito produtiva. E como vocês podem ver, essa planta já está neste formato, porque eu realizo nela as podas anuais para deixá-la assim. E agora eu só vou retirar esses galhos que estão cruzando para o centro da planta, impedindo a boa circulação de ar e a entrada do sol. Quando retiramos esses galhos, dificultamos o ataque de pragas ou doenças. Em seguida, eu preciso diminuir o comprimento de alguns galhos que podem encostar no chão com o peso dos frutos, como por exemplo, este daqui. Eu posso cortar este galho nesta parte, porque aqui em cima tem um olho de brotação. Mas eu também posso cortar este galho aqui, na junção entre esses 2 galhos. E é exatamente aqui que eu vou cortá-lo. Feito isso, agora eu vou retirar os galhos secos da planta, como este daqui, por exemplo. E também vou retirar os galhos que podem estar atacados por alguma praga, como por exemplo, este aqui que está sendo atacado pela cochonilha. Eu vou fazer a retirada desses galhos e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado dessa poda. Pronto! Olha só como ficou a amoreira após essa poda. Ela está bem manejada e será muito produtiva na próxima primavera. Mas eu não posso esquecer de aplicar uma pasta bordaleza em todos os cortes que eu realizei nessa planta. Caso você não tenha o sulfato de cobre e a cal virgem para preparar a pasta bordaleza, você pode substituí-la por tinta látex ou você também pode misturar própolis e canela para passar nos cortes. Mas não deixe de fazer um curativo na planta para evitar que ela seja contaminada por alguma doença através desses cortes. Quando nos machucamos, passamos um mertiolate para evitar que sejamos contaminados por alguma doença. O mesmo acontece com a planta. Precisamos sim fazer curativos nos cortes para evitar que ela seja contaminada por alguma doença. Bom, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Na sequência, deixa o seu comentário, fala para mim de que cidade você está assistindo esse vídeo. Mas depois, não esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos, para que eles também saibam como podar uma amoreira. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar 2 vídeos de sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro e até o próximo vídeo.